Abra sua Bíblia aí, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do versículo 1. Amém? Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de temor, ou algumas traduções, covardia, mas de poder ou força, de amor e de uma mente sã. Paulo, ele escreve essa carta, essa segunda carta, a um jovem, a um pastor jovem, a um líder jovem. E eu fiquei me perguntando, eu falei: Senhor, o que Paulo, ele está olhando para Timóteo, e ele enxerga em Timóteo, e ele fala assim: rapaz, eu preciso motivar Timóteo, eu preciso instruir Timóteo em algumas questões, porque aqui Paulo está preso. Aí eu fiquei pensando, o que leva alguém que está preso, alguém que está detido, guardado, sendo impedido a sua liberdade, alguém que não pode ir e vir, a motivar alguém a ir e vir? Como é que pode alguém que está preso, e essa é a motivação de Paulo a escrever a Timóteo? Ele está escrevendo para Timóteo dizendo: cara, não para. E ele está preso. Não desista, porque vale a pena. E ele está preso. Você vai vencer. E ele está preso, cara. Existe uma liberdade te esperando, e o cara está preso. Sabe? E eu falei assim: Senhor, o que é isso? Que vida é essa com o Senhor? Que intimidade é essa? Que fé inabalável é essa? Que postura de Paulo é essa? Que está preso por motivos diversos, mas o maior dele por causa do Evangelho. O cara está preso, mas ele está dizendo: meu irmão, vale a pena. Timóteo, me segue, Timóteo, que vale a pena. E eu queria começar sobre isso. Ele fala: Timóteo, permaneça firme, porque é certo que durante as jornadas da vida, as caminhadas da vida, a gente percebe que existem processos e existem momentos de uma dificuldade tão intensa que a gente olha por causa da nossa força, e não sei se vocês são assim,
Mas a vida de um ser humano normal, ela é assim, né? Altos e baixos. Tem dia que você acorda com aquela vontade de orar, mas tem dia que você ora na marra. Tem dias que você acorda e a primeira coisa que você pega é a Bíblia, com prazer, assim, meu Deus, estou falando alguma besteira aqui, pastor? Mas tem dia que tem que ser na marra. Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler, eu não quero, estou com sono, quero mexer no celular primeiro, quero fazer um monte de coisa. Não, abre a Bíblia, rapaz. E você vai na marra. Aí você vai para os altos e baixos da vida. Aí você está com Jesus, desce com Jesus, sobe com Jesus, desce com Jesus. Está sempre com Ele, porque mesmo nos altos e baixos, a tua prioridade é Ele. Aí, o que está acontecendo aqui? Quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, é certo que durante a vida você vai enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades. Você vai falar algumas coisas e algumas pessoas não vão aceitar, não vão entender, vão querer ensinar outras coisas que não condiz com aquilo que eu te instruí. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode retroceder. Você não pode parar, porque existem guerras que a gente vai enfrentando na vida, que a gente até entra achando assim, pô, meu irmão, isso aqui, ó, é molezinha de eu passar. Isso aqui eu passo com uma tranquilidade terrível, que aos nossos olhos parecem até coisas simples, que vão passar com um segundo, porque a gente olha pra gente, para dentro de nós, e a gente enxerga uma força. Só que não tem quando a gente vai tentando resolver alguma coisa, tentando do nosso jeito, vai tentando do nosso jeito, e a gente percebe que vai ficando pesado, e você tenta uma solução e não dá certo, você tenta uma outra coisa e não dá certo, você tenta uma outra e a coisa só vai embolando, só vai, sabe, a gente só vai perdendo e as forças vão indo embora, né? Aí Paulo está falando isso para ele, olha só, existem guerras que são tão intensas, são tão pesadas, mas se você resistir a essas guerras pesadas, isso vai te fazendo ter uma resistência que você nunca imaginou que tivesse. Então se prepare para viver essas guerras que parecem invencíveis, porque o inimigo ele vai tentando cada vez mais. É isso que ele vai fazendo, ele vai olhando para você e você vai ficando fraco, sabe, aos olhos do inimigo. Mas o Senhor vai te dando resistência, vai te enchendo de capacidades, sabe, porque o inimigo não está levando fé no teu poderio bélico, sabe, mas é o Senhor que vai te instruindo, vai te enchendo. Aí o inimigo está olhando e fala assim: agora eu venço, agora eu derrubo, agora eu paro ele, agora eu paro ela. Aí o Senhor vai falando assim: ah, rapaz, oh, aleluia, sabe, vai te enchendo, vai te instruindo. Aí você vai enchendo, você vai olhando para a sua vida, falando: nossa, como eu estou bem armado, como eu estou fortalecido no Senhor, porque não são as minhas forças, não são as minhas próprias armas, são as armas que o Senhor vai te dando ao longo da vida. Então aquilo que te embaraçava no começo, não pode te embaraçar agora, sabe? E a gente tem que parar com isso. Eu apanhei tanto, pastor, quando eu estava lendo esse texto, eu apanhei tanto, porque não dá para ficar repetindo o tempo todo, é hora de amadurecer, sabe? É hora de crescer, evoluir. Ah, pastor, eu só tenho 14 anos, meu irmão, chega! Está na hora de avançar. E o próprio Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 2, ele fala assim, ó: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida.
E não será coroado se não militar legitimamente. Não dá para ficar se embaraçando com essas coisinhas da vida. Porque é preciso viver e batalhar legitimamente. Não dá para lutar, como eu apanhei, gente, em 2 exércitos ao mesmo tempo. Tem um momento que a gente tem que escolher. Ou você é por nós, ou você é contra nós. Não dá para dizer, pastor Daniel, eu estou com o senhor. Eu estou fechado, pastor Ricardo, com o senhor. A gente está no mesmo propósito. Quando o senhor orar, eu oro junto. Mas quando sai da igreja, tem videozinho. Sabe? Quando sai da igreja, está militando em outro exército. Não dá para militar aqui e guerrear contra lá fora. Não dá para dizer, pastor, eu estou com o Senhor e vive lá fora de fofoca. Não dá para pregar aqui dentro e ministrar aqui dentro. Aleluia! E ter uma vida de pornografia lá fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Quando eu era jovem, eu fiz muitas besteiras na vida. Eu era doido para ter alguém que desse um tapa na minha cara, igual hoje, para falar, ei, acorda. Porque quanto tempo eu perdi achando que era legal o que eu estava vivendo, achando que era bonitinho. Estou enganando o pastor, estou enganando o líder, estou enganando o mundo. E Jesus olhando para mim falando, vou te pegar, rapaz. Eu vou te pegar. Vai ter uma hora que você vai ter que escolher. Qual exército que você está? Aonde você quer lutar? Ah, pastor, mas eu sou jovem. Ah, eu quero minha vida. Quero viver minha vida. Vive a sua vida, meu irmão. Vive. Vai pagar tudo. Tudo, irmão, tudo. Eu pago até hoje. Pago ou não pago? Até hoje. Por causa das minhas escolhas. Escolhi mal, paguei. Escolhi por causa dos meus olhos. Que besteira. Olho ruim. Olho podre. Mão podre. Coração podre. E tá aí, consequência eterna. Até morrer tá aí. Tô pagando. E Deus nos colocou aqui para dizer para você, meu irmão, não paga não. O caminho que você está levando vai dar ruim. Porque ninguém que milita se embaraça. Não dá para se embaraçar, irmão. A gente soltava pipa, lembra? Embaraçava assim e já era. Pá, arrebenta, bota nó. O que é o nó? Arrebentou a linha, não é a mesma não, irmão. Que arrebentou tem que amarrar, faz o nó. Vai começar de novo, começa. Mas o nó tá ali. Tá ali. Quem soltou pipa aqui, ó, se agarrar no nó, vai voar, meu irmão. Vai voar. A voar, tá de menos. Lembra? Não é isso aí? Vai dar ruim. Não viva com as marcas. Se dá para escolher certo. Ainda dá tempo. Isso é para todo, meu irmão. Como eu estou apanhando nisso aqui. Senhor, me ajuda a escolher. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Você pode escolher, meu filho. Eu falei para Caim assim, ó. Caim, o pecado está batendo aí, ó. Cabe a você. Domina, rapaz. Ah, Senhor, mas não é você.
não é o pastor, não é o seu amiguinho. Quem escolhe é você abrir o celular para ver pornografia ou não. Quem escolhe é você manter e alongar a fofoca ou não. Quem escolhe é você ler a Bíblia ou não, orar ou não. É você quem escolhe. Sabe? E às vezes a gente vive achando que a história do Big Bang vai ser a mesma, essa história aí, né? Do Big Bang aí, que eles criaram. Que a gente vai fazer isso na nossa vida e vai dar certo. Alguém pegar uma farinha, sabe? Ovo, leite, mas o quê? Fermento, a manteiga, a margarina, vai botar ali, junta tudo, bota no tabuleiro, sem bater, sem nada, bota no forno, quando sair vai sair um bolo lindo. Não vai não, irmão. Essa bagunça que você está escolhendo para a sua vida, só vai terminar em bagunça. Organizar é com a gente. Escolher Deus, cara, isso é louco. Como é que tem gente, como é que a gente, né, durante a vida, hoje, a gente teve a oportunidade de fazer, Senhor, aqui ó, o que eu faço agora? O que eu escolho agora? E você decidiu escolher sozinho. Ao invés de colocar a sua vida nas mãos de Deus, a gente cisma em escolher sozinho, para fazer errado, quebrar a cara e falar, Deus me ajuda. Isso é louco. Mas o Senhor está dando oportunidade para a gente. Aí Paulo continua instruindo aqui. Aí ele fala assim: traz à tua memória, Timóteo, uma fé não fingida que está em ti. Sabe, o pastor Daniel estava falando aqui, eu fiquei até com medo. Eu falei assim, ele vai falar aqui. Sabe, a gente vem, o pastor está me olhando. Aleluia. Meu irmão, você está fingindo para quem? Está enganando quem? Vou levantar minhas mãos, vou cantar, vou adorar, alegria. Está enganando a quem? E Paulo fala assim, eu sei que essa fé não fingida está aí dentro de você. Então põe essa fé não fingida para fora. Vamos viver um evangelho real, uma entrega verdadeira, uma entrega não mentirosa. Porque quem se engana, quem tenta enganar, quem não demonstra a verdadeira necessidade, vai ter uma ajuda mentirosa. Não dá para... A gente vai ajudar quando você fala assim, pô, eu estou fraco nessa área. Se é mentira, você vai ter ajuda de mentira, porque não é a tua realidade. Você fala, pastor, eu tenho um problema com pornografia. Vamos te ajudar na pornografia, para você sair dessa vida. Pastor, eu tenho um problema com fofoca. A gente vai te ajudar, cara. Agora, se for outra coisa, você estiver mentindo, só vai prejudicar você mesmo. Na realidade é fingida. Aí Paulo está dizendo para a gente, e fala isso para Timóteo, que a gente não perdeu a capacidade de lutar. A gente só precisa entender o nosso momento e aplicar a força no lugar certo. Entenda, olha para você, para dentro de você e fala assim, essa área aqui para mim é ruim. Eu preciso amadurecer isso aqui, porque Jesus está voltando, gente. Há pouco tempo eu tinha 17 anos, e como hoje era canela, né? Canela, joelho e canela. Varão. Hoje eu tenho 40, quase 40 anos, 39, estou até perdendo as contas. 39, é canela, joelho e canela, e o tempo está passando. Mas eu falo assim, Senhor, não posso perder mais tempo. Eu quero viver isso aí. E durante muito tempo eu achei que viver
esse evangelho tão extraordinário. Eu lembro que um tempo eu falava assim, nossa, eu quero sentir a presença de Deus de um jeito, ai meu Deus, eu vou voar. E não é sobre isso. É sobre mudança de caráter, mudança de postura. Eu vou mudar e muda. Porque o evangelho faz isso. Aí, Paulo continua dizendo, ele fala assim, se você começar a compreender isso aqui, você vai entender que você precisa despertar o dom que há em você. Deus derramou, colocou sobre a nossa vida. Desperte o dom que há em você. Dom de quê? De ministrar a palavra, de transformar vidas. Através da tua postura, as pessoas olharem para cada um de nós e dizer, eu quero esse Jesus aí, que ele vive, que ele prega. E às vezes olhar dentro de problemas, ninguém entender como é que ele está de pé. Ninguém entende por que ela está aqui na igreja, por que ele está aqui na igreja hoje. Tantos problemas, tantas dificuldades, mas você está de pé. Então desperte o dom que há em você. E despertar significa tirar ou sair do estado de inatividade, entre outras possibilidades de entender essa palavra. É sair da inércia, é se movimentar. Ele está dizendo, desperta, toca. Quem acorda é você. Desperta você, o dom que está aí dentro. Desperta você, esse viver diferenciado, esse milagre de Deus sobre a sua vida. Desperta o dom que há em ti. Aí ele vai entrar aqui em algo que é extraordinário para o meu coração e para o teu. Aí ele fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E sabe o que é covardia? O que é covardia? É você poder fazer, é você poder realizar, porque Deus plantou isso dentro de você, dentro de mim, e você com medo. Ele está dizendo, Deus não nos deu um espírito de temor. Então para com esse medo, para com essa vergonha. Timidez, eu sou muito tímido. Alguns dizem que não parece, mas eu sou, irmão. Mas o Espírito Santo, quando você sobe para fazer, você fala, Senhor, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ao Espírito Santo, sabe? Já viveu essas loucuras? Cheio do Espírito Santo. Você sai correndo no meio da igreja, profetizando igual um louco. Está dentro do aquário achando que ninguém está te ouvindo. Aleluia. E o Espírito Santo vai te enchendo. Deixa eu jogar esse temor fora, deixa. Tira essa covardia daí, que isso, você milita de verdade. O Espírito Santo te enchendo, sabe, te instruindo. E você visitando pessoas, indo à casa de pessoas, e vendo transformação de vidas, liberando palavras que você nem acredita que possa sair da sua boca, profetizando sobre vida de pessoas, pessoas sendo transformadas, libertas, vindo à casa do Senhor, trazendo outras pessoas, e a igreja enchendo, porque você pegou o teu temor, a tua covardia, colocou de lado, e deixou o Espírito Santo te encher teus lábios, com a brasa viva do altar. Aleluia. Isso não tem preço, isso é de valor, isso é conquista.
tem recomeço. É reviravolta que o mundo não entende. Estava para morrer, estava para acabar, para estar destruído. Tinha tudo para estar nas drogas, tinha tudo para bater na esposa, tinha tudo para apanhar do marido. Tinha tudo para estar perdido. Mas o Espírito Santo enche ele, enche ela. Em poucas palavras, não consigo decifrar. Impacta a vida de outros. Só tenho a agradecer. Transforma a vida de outros. Ser a minha mãe. Hoje Muda a história de outros. Um feliz Dia das Mães. Conduz a uma vida diferenciada. Oh, glória! O Espírito Santo que faz essas coisas. Aí você começa a marchar e ninguém está entendendo nada. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco tu começa a falar em línguas. Começa a orar pelo irmão. Aleluia. E nem você está entendendo. O que é isso que eu estou vivendo? E você estende as suas mãos, daqui a pouco alguém diz: ei, irmão, quando você estava orando, eu fui curada, eu fui curado, eu fui liberto. Porque o espírito de covardia não faz parte da sua vida. Repreende ele nessa noite. Não faz parte da sua história. Deus não te deu. Então, se ele não te deu, o que está aí é coisa do diabo. Namando quebia. Aleluia. Você não tem o espírito de covardia. Aí Paulo está dizendo: ei, mas o que ele derramou sobre a sua vida é um espírito forte. Aleluia. É um espírito que resiste. É um espírito que combate, que luta. Oh, glória. Aleluia. E o que é um espírito forte? É um espírito que tem resistência em momentos difíceis. Você está dizendo: Senhor, olha para a minha luta, olha para a minha dor. Eu preciso sair desse buraco. Eu preciso sair do fundo desse poço. Oh, glória a Deus. E eu não sei como sair. Aí Deus está falando: eu já coloquei sobre você um espírito que tem resistência. Aleluia. Então resista, não pare. Você tem um espírito forte aí dentro. Bota ele para fora, irmão. Deixa ele gritar. Vai incomodar você gritar? Vai, mas dane-se. Grite. Pregue alto. Cante alto. Bota para fora. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu irmão, não mexe não. O inimigo vai olhar para você e vai dizer: não dá para mexer com ele não, ele é forte, ela é forte, ela resiste. Aleluia. Um espírito forte tem uma fé inabalável. Não é hora de parar, não é hora de retroceder, é hora de tomar posse sobre aquilo que foi profetizado sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, tome posse. 10.000 à tua direita, tome posse. Mas você não será atingido, tome posse. É uma fé inabalável. Eu vou avançar, eu vou conseguir, eu não vou parar. O mundo não vai me abraçar. Eu vou abraçar as pessoas que estão lá fora e vou trazer para cá. Eu não vou cair, eu vou levantar alguém.
É você enxergar. Às vezes a gente olha para a gente, para dentro de nós, e nem enxerga isso. Mas o espírito forte é uma fé inabalável. Tome posse. Um espírito forte faz das dificuldades oportunidades. Faça desse momento ruim, aparentemente ruim, uma ponte para o teu sucesso. Talvez portas estejam se fechando, porque são portas erradas, que você entrou quando não deveria entrar, porque era novinho e achou que estava se dando bem. E Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de você parar de errar e começar a acertar. Abra os olhos, meu filho. Abra os olhos para ver e para viver. Aleluia. Um espírito forte reconhece a própria fraqueza. Olhe para dentro de você nessa noite. Olhe e veja quem você é de verdade. Sem mentiras, sem esconderijos, sem falsidade. Porque Ele está te vendo, Ele está me vendo. Talvez você diga: Senhor, eu não tenho capacidade para estar aqui. É verdade. Mas Ele está dizendo: eu coloquei sobre você um espírito forte. Senhor, eu vou parar. Não, sobre você está um espírito forte. Senhor, eu quero desistir. Não, não pare, não desista. Sobre você está a boa mão do Senhor. Paulo continua, e ele fala assim: também sobre você Deus depositou um espírito de amor. O que o amor é? Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha o que Ele colocou dentro de nós. Pastor, mas a fala foi muito pesada ao meu respeito. Tudo suporta. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu ouvi, não sabe como doeu aqui dentro, o senhor não sabe o que eu passei. Tudo suporta. O amor jamais se acaba. O que Deus colocou dentro de nós não se acaba. Senhor, mas já amei muito, meu irmão. É algo que não vai acabar. Senhor, mas pastor, eu já entreguei tudo. Eu já perdoei um monte de vezes. Tem mais aí, está dentro. Foi Ele que plantou. E as falas de Deus, sabe, haja luz, pá, até hoje. Produz a terra, está produzindo, não parou. Então Ele plantou dentro de mim, dentro de você, um espírito forte, que é ilimitado. Tudo que a gente precisa fazer é deixar florescer, é deixar sair. É um espírito de amor. E para finalizar, é um espírito moderado, de mente sã, de mente saudável. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Deus colocou, nos deu. O diabo já tentou muitas vezes arrancar isso, com palavrinhas no teu ouvido. Olha como é que você é, cara. Olha, moça, como é que você faz.
Você não merece estar aí. Isso aí não é teu lugar, não. Diabo querendo botar depressão dentro da tua vida, deixar você triste, muitas vezes sem saber por quê. Mas Deus nessa noite vai curar a mim e a você de todos esses males, de todas essas moléstias, para a gente curar outras pessoas. Este é o propósito. Uma mente sã. Que o Senhor cure a nossa mente. E um espírito moderado é um espírito equilibrado. É ter equilíbrio nas tuas ações, nas nossas ações. É ter um autocontrole. É dominar-se. E ele diz que o espírito moderado, o espírito sã, ou são, ele é cheio de sabedoria. E talvez durante muito tempo da nossa vida a gente acredita que sabedoria é alguém que resolve um problema com muita facilidade, sabe? Mas não é. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de evitar o problema, de não entrar nele. Isso se chama o Senhor ampliando a nossa visão, ampliando o nosso entendimento. E tudo isso ele vai falar para Timóteo. No capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do mestre e preparado para toda boa obra. O Senhor quer nos preparar para essa obra excelente que se chama Céus Abertos Santa Rita, para esse ambiente extraordinário. E é preciso ser maduro, porque para viver os Céus Abertos Santa Rita é preciso ter maturidade, crescimento espiritual. Então está na hora de vivermos esse tempo de Deus que se chama hoje, que é agora. Não perca essa chance, não perca esse momento, porque o Senhor já colocou dentro de nós um espírito forte, um espírito de amor e um espírito de mente sã. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.